Agora, estamos começando agora no YouTube, então Bruno está falando alguma coisa que eu não estou entendendo aqui, mas eu gostaria de agradecer a você que está aqui conosco agora também no YouTube. Nós somos a Igreja Batista do Arraial. Nessa noite nós estamos aqui convidando você para conosco receber de Deus aquilo que Ele tem para o seu e para o meu coração nessa noite. Nós acabamos de cantar um hino que diz: se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre os dias passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Então, complementando o que nós acabamos de cantar, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Filipenses 4. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Eu convido você a abrir a sua Bíblia onde quer que você esteja, a fim de que nós possamos sermos alimentados por essa palavra que é viva e eficaz, e é penetrante, e é a palavra de Deus, e ela fala profundamente as nossas necessidades, e ela fala conosco. Essa palavra se manifesta nos nossos corações, trazendo esperança, trazendo vida e trazendo paz. Então, Colossenses 4, versículo 6 vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Bruno, nós estamos te ouvindo. Nós estamos ouvindo o Bruno. Eu estou ouvindo o Bruno, não sei se os irmãos estão. Está tendo alguma interferência aí, então eu vou ler mais uma vez. A palavra de Deus diz: não fiquem ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Amém e amém. E aí, meus queridos irmãos, nós estamos passando por situações totalmente inéditas, inesperadas, e se alguém tivesse contado para a gente há algum tempo que a gente poderia viver isso que nós estamos vivendo, nós não acreditaríamos. Quando nesse momento tão difícil para todo mundo, para todo mundo mesmo, agora literalmente para o mundo inteiro, nós vivendo essa situação, a palavra de Deus, ela traz para nós, ela vai trazer para o meu e para o seu coração algumas respostas, talvez, que você esteja buscando. Ela vai trazer para o meu e para o seu coração algumas certezas que nem em nenhum outro lugar eu vou encontrar, porque eu nunca vi um momento de tantas incertezas pelos quais nós estamos passando. E aí, quando nós lemos aqui o apóstolo Paulo, preso lá em Roma, escreve essa carta aos Filipenses, e ele vai nos ajudar a lidar com a ansiedade, a lidar com esses momentos difíceis e que nos causam realmente muita ansiedade. A palavra de Deus tem uma palavra sobre isso, tem um ensinamento sobre isso, tem mais do que isso, tem uma bênção para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E aí o apóstolo, nesse versículo 6, ele começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Como lidar com a ansiedade? Os crentes aqui de os filipenses, também estavam vivendo momentos muito ansiosos, também estavam vivendo toda essa aflição que o mundo nos traz. A palavra de Deus nunca nos prometeu que nós viveríamos aqui no paraíso. A palavra de Deus já nos alertou que nós vamos enfrentar as aflições do mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse povo estava aí lidando com suas próprias ansiedades. Eles estavam vivendo as constantes perseguições, o assédio dos romanos e também dos judeus, alguns problemas também de saúde, enfim, a problemática da vida aqueles crentes estavam passando. E aí Paulo aproveita para dizer assim para eles: olha, não andem ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma, não fiquem preocupados com coisa alguma. Nós estamos falando de ansiedade, e em certo nível a ansiedade é natural do ser humano.
Nós não estamos falando daquelas pessoas que têm uma estrutura ansiosa. Nós estamos falando daquela ansiedade que muitas vezes nós deixamos que entrem na nossa alma e tomem conta de nós, de maneira que nós paramos de viver uma vida alegre, leve, saudável, tanto para nós que somos acometidos com tamanha ansiedade, como para aqueles que nos cercam. Então, não estou falando dessa ansiedade, uma ansiedade que é estrutural, não estou falando de uma ansiedade que passa a ser um nível patológico, essa precisa realmente de um tratamento. Eu estou falando daquela ansiedade que é gerada pela falta de confiança em Deus, aquela ansiedade que é gerada pela falta em poder descansar no amor de Deus, aquele viver ansioso, aquele viver em que eu não consigo dormir, eu como demais, eu como de menos, eu suo, eu explodo de repente e eu vivo numa inconstância de humor tão grande, porque na realidade eu paro de pensar, eu começo a projetar o que virá amanhã e paro de entender que o Senhor, que é o meu pastor, já me disse que eu não vou ter falta de nada. Que quando eu tenho o Senhor como meu pastor, Ele vai me dar descanso, no momento de descanso, Ele vai me levar a pastos verdejantes, Ele vai me dar aquilo que eu necessito para que eu tenha uma sobrevivência confortável, uma sobrevivência segura. Então, eu estou falando dessa ansiedade. E sobre essa ansiedade, eu queria que você me acompanhasse, abrisse sua Bíblia lá em Mateus. Eu acho que é uma das passagens mais lindas e que tem falado sempre ao meu coração, principalmente nos momentos em que a gente se deixa atingir ou se deixa levar pela ansiedade. Mateus 6, a partir do versículo 25. Eu aprendi esse versículo quando eu era mensageira do rei. E desde que eu tive esse contato com essa passagem, com essa mensagem dos céus para o meu coração, isso tem alimentado a minha vida e tem me feito viver de uma forma muito mais tranquila. Claro que a gente vai aprendendo, quanto mais a gente anda com o Senhor, mais a gente vai entendendo aquilo que o Senhor está falando. Mas eu quero que fique guardado aí no seu coração, essa palavra não é minha, é palavra de Deus para mim e para você. E Ele vai dizer assim, Mateus 6, a partir do versículo 25, diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia! É um renovo que nasce dentro de mim quando você escuta isso. Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, a parte mais linda que eu acho quando ele diz assim: olha para as aves dos céus, olha para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus os veste assim, que hoje está vivo e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. O que eu estou falando para você, o que eu estou trazendo para você nessa noite, não é que você tem que viver alienado das coisas que estão acontecendo. Não é que você vai ter que ficar se enganando, fazendo de conta que não está vendo o que está acontecendo. O que eu estou dizendo para você é que, apesar de todas as circunstâncias adversas pelas quais todos nós estamos passando, apesar de tudo isso, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos, não se preocupem, coloquem diante de Deus todas as suas necessidades, que em tudo seja conhecida as vossas petições e as vossas súplicas. Sabe qual é o remédio para a ansiedade? É a confiança. É a confiança não em qualquer pessoa, mas no Deus Todo-Poderoso que cuida de mim e de você. Aquele que diz assim para você: olha,
Eu sei que o seu fardo, que você está carregando muita coisa que você não devia carregar. Mas venham até mim. Aquele que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que eu quero trazer para você nessa noite é que há alívio para a nossa ansiedade. Há alívio para as nossas dores. E esse alívio está no Senhor. Em Filipenses, quando nós estávamos lendo Filipenses 4, ele vai nos dizer, Paulo vai nos dizer, não fiquem preocupados com coisa alguma. Sabe quem que estava dizendo isso? Paulo, aquele que estava preso em Roma. Ele não estava vivendo uma situação confortável, tranquila, acomodado. Ele estava preso, e preso por causa do seu amor ao Evangelho, a Jesus Cristo. Ele diz, não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Sabe qual é o segredo dessa qualidade de vida, de você viver no mundo em que nós vivemos, com toda a nossa dificuldade? Sabe qual é o segredo para ter essa qualidade de vida e não viver ansioso? É a oração e as súplicas. É o que Paulo está dizendo assim. Não andeis preocupados por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Sabe qual é a cura para a ansiedade? É a oração, meus irmãos. Uma coisa parece tão simples, né? Que acho que por ser tão simples, parece que nós não acreditamos. Nós gostamos de complicar as coisas. O segredo para uma vida de qualidade é a oração e a súplica. E a oração é aquela oração, aquele momento que a gente se coloca diante do Pai, que a gente abre os nossos corações para o Senhor, que a gente rende louvores a Ele, ou que a gente até nem diz nada, porque há momentos que a gente não consegue nem dizer nada. Há momentos em que o Espírito Santo de Deus leva ao Senhor a nossa oração. Ele vai e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas quando nós sabemos que nós temos para onde correr, na hora da necessidade ou não, é a solução para a nossa dor, é saber que a nossa dor tem solução, é saber que a nossa ansiedade tem controle. Oração é geral. E aí ele diz assim, que sejam conhecidos diante de Deus pelas orações e súplicas todas as suas necessidades. Súplicas são rogos especiais em tempo de necessidade pessoal, ou seja, é isso que nós deveríamos estar fazendo hoje. Súplica nesse tempo, nesse momento especial, é uma necessidade pessoal onde nós devemos apelar pelas misericórdias divinas. Isso é súplica. A súplica é quando nós entendemos, quando nós chegamos diante de Deus e nós compreendemos que nós somos incapazes de resolver qualquer situação, que nós somos impotentes diante das coisas do que nos acontece ao nosso redor, que nós não temos controle de nada e nós clamamos e esperamos pela misericórdia de Deus. Isso é súplica. E Paulo está dizendo, olha, não, vocês não precisam andar ansiosos, vocês não precisam andar sem poder dormir, sem poder comer, vocês não precisam estar pensando como é que vai ser o seu dia de amanhã. Você não precisa andar adoecido, você não precisa andar cabisbaixo, entristecido, com medo, você não precisa se sentir aprisionado. Coloque diante de Deus toda a sua necessidade. Vá a Ele em orações e súplicas, clame a Ele pela sua misericórdia e o Senhor vai ouvir. E ele diz, e é interessante que ele fala aqui, vá, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A gente não pode esquecer da ação de graças. Nós precisamos entender que nós só podemos elevar a nossa voz, o nosso pensamento, o nosso coração ao Senhor. Nós só podemos chegar até o seu trono da graça, porque Ele abriu esse caminho para mim e para você. Então, quando eu vou a Deus em oração e súplica com ações de graça, Senhor, eu sou tão grata porque eu posso falar contigo. Pai, eu sou tão grata porque eu posso descansar nas tuas mãos. Senhor, eu estou na tua presença com o meu coração aberto diante de ti e eu sinto isso, eu sinto aquilo. Meus irmãos, olha, ações de graça, seja grato porque você tem aonde buscar refúgio e onde buscar socorro. E não é em qualquer outro ser mortal que nem eu e você que não tem controle sobre as coisas. Você pode chegar diante do trono da graça, do Todo-Poderoso e suplicar a Ele por misericórdia. Então, ações de graça por poder ir ao trono da graça, porque todo acontecimento, seja de prosperidade ou seja de aflição, é preciso ser colocado diante de Deus. Sabe, ação de graças pela aflição? Você vai dizer, essa pastora
está viajando. Irmãos, nós precisamos ser gratos também pelos momentos difíceis pelos quais nós passamos. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos dar ações de graça, nós precisamos fazer ações de graças a Deus por aquilo que nós passamos. E aí, ninguém quer passar aflição. Claro que ninguém pede por aflição, mas as aflições são inerentes ao ser humano. Eu vou passar, você vai passar, e alguns passam mais aflições do que o outro, mas ele diz que nós devemos ir ao trono da graça. Nós devemos ir ao Senhor com orações, súplicas e ação de graças. Em vez de ficarmos ansiosos, nós precisamos fazer conhecido diante de Deus a situação pela qual nós estamos passando. E eu sei que você vai dizer, mas o Senhor sabe. Mas o Senhor espera de nós que nós também saibamos e entendamos que Ele sim tem a solução para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para a nossa ansiedade, para a nossa preocupação. Ao invés de ficarmos pensando que comeremos amanhã, como vestiremos, e olha, e eu sei que muita gente realmente está preocupada com isso. É outra preocupação que nós temos, além da doença, além de nós vermos o sofrimento dos nossos companheiros, irmãos, amigos, de ver o sofrimento do outro que perdeu seu parente querido, perdeu aquela pessoa amada. E quando nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, nós também pensamos, isso pode acontecer conosco? Sim, pode acontecer conosco. Mas nós sabemos, aqueles que creem no Cristo ressurreto, nós sabemos que a morte não é o fim, a morte é o princípio da vida e da vida eterna. Então, meus irmãos, nada pode nos assustar a ponto de que nós fiquemos pensando como será amanhã. Entregue o seu amanhã nas mãos do Senhor, entregue o seu hoje nas mãos do Senhor. Em vez de ficarmos ansiosos, façamos conhecidos a Deus toda a nossa dificuldade. E aí ele vai falar, ele continua lá no versículo 7, ele vai nos dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E é muito perfeito, é muito lindo o que Paulo está nos dizendo aqui. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Ele está falando de uma paz que não é ausência de guerra. Ele está falando de uma paz que, essa paz não vem através da falta da guerra, da ausência de guerra. Essa paz não vem porque nós estamos todos muito bem. Essa paz não acontece porque eu já sei que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir depois, eu sei que eu vou escapar, eu sei que está tudo sob controle. Não é verdade. Ele está dizendo que a paz de Deus, e a paz de Deus, essa paz é a paz que o Senhor nos concede, é uma dádiva. É um presente que Deus nos dá por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Você mesmo conhece em João 14, 27, quando ele diz, eu deixo-vos a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, essa paz que excede todo entendimento, nos é dada por Deus, por causa de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo estava aqui conosco, ele diz, olha, eu deixo-vos a minha paz. Ele já lhe deu a paz. A paz é um dom, é um presente. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que só Cristo pode nos dar. Então, e aí você percebe que a ação de graças e paz, elas andam juntas. Elas são como ele vem e começa. Você entrega todos os seus pedidos com oração e súplica a Deus, com ação de graça, e a paz vem logo depois da graça. Você já viu que Paulo geralmente começa suas cartas cumprimentando os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque a paz é uma bênção. Elas vêm juntas, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que o crente não obtenha tudo o que pede, a paz de Deus guarda o meu e seu coração. E olha, essa paz, como eu disse, não é ausência de sofrimento nem ausência de necessidades. Mas essa paz, ela nos é dada por Deus, é um presente que nos é dada por Deus. E mesmo que eu não tenha tudo que eu quero, nem tudo que eu preciso, nem tudo que eu acho que eu necessito, essa paz de Deus guarda o nosso coração. Não é o coração que guarda a paz de Deus. Não é o nosso coração que guarda a paz. É a paz que guarda o nosso coração. Você consegue perceber a diferença disso? A paz de Deus guarda o nosso coração a ponto de que nada pode nos tirar essa paz. Você só precisa compreender que essa paz, você só está em paz se tudo estiver bem. Não, a paz de Deus está no seu coração. O seu coração está guardado por essa paz que excede todo entendimento. A paz de Deus manterá
ficará guardada no coração dos crentes. Para aquele que reconhece que Jesus é quem nos dá a paz. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz protetora ultrapassa a compreensão humana. Sabe o que é a paz que excede? Ela transcende todo entendimento. Essa paz ultrapassa a nossa compreensão. Ela é superior a toda antecipação ansiosa. E aí, no Salmo 26, em Isaías 26:3 vai dizer: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você confia no Deus? Então o seu coração está guardado em paz. Você confia que o Senhor pode lhe dar descanso, que o Senhor pode trazer as respostas às suas necessidades, que Ele cuida de você, que Ele é seu pastor e que nada lhe falta? Você crê que o Senhor coloca na sua boca um novo cântico, apesar dos apesares, apesar das circunstâncias? Lá no Salmo 136 ele vai dizer assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E quando nós entendemos que esse dom que nós recebemos de Deus, e quando nós entendemos que essa paz guarda os nossos corações, aí então minha alma canta a Ti, Senhor. E é isso que nós cantamos todas as vezes na nossa igreja. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das Tuas mãos, aí a minha alma canta. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. É a nossa alma cantando porque ela está em paz, porque o nosso coração está guardado no Senhor. E aí ele vai dizer assim, como Jesus já disse: eu deixo a paz para vocês, ela está aí no seu coração. Em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus nós podemos ter essa paz está guardada no nosso coração. E aí nós começamos a pensar, e nós sempre falamos sobre isso, que a paz que excede todo entendimento. Eu quero saber se você compreende que paz é essa que transcende, que excede, que suplanta todo entendimento, que é capaz de entender. Essa paz é para aqueles que entendem que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não é pelas circunstâncias, não é pelo sossego do meu bolso cheio, da minha geladeira cheia, não é pela minha comodidade, não é porque eu estou bem com a minha família, porque eu não tenho nenhum problema. Essa paz que existe, essa paz que excede todo entendimento, ela está em minha alma, porque ela é um dom de Deus para todo aquele que nele busca o seu socorro. Aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É assim que a palavra de Deus nos diz. Se você está muito ansioso, meu querido, se você está muito preocupado, busque na palavra do Senhor. Primeiro ore. Parece uma coisa banal de se dizer, porque todo crente sabe que precisa orar. Não é só que o crente sabe que precisa orar, todo crente tem necessidade de estar aos pés do Senhor. Seja no momento bom, seja no momento difícil, nós entendemos que nós encontramos a Deus quando nós nos dobramos em oração. Quando nós nos humilhamos e buscamos a sua face, nós encontramos, e nós precisamos estar na presença do Senhor, mais até do que o ar que nós respiramos. A necessidade que nós temos de viver na presença de Deus, a sua graça vai nos atraindo para Ele o tempo todo. Muitas vezes nós acabamos deixando que as preocupações do mundo, nós nos esquecemos que essa paz que excede todo entendimento já me foi outorgada, já me foi dada, já me foi presenteada. E quando a gente começa a olhar ao nosso redor e tira o nosso foco, o nosso alvo, que é Jesus Cristo, quando nós saímos deste foco, nós esquecemos que essa paz está conosco. Mas cada vez que eu for em busca do Senhor com a oração, com a súplica e com ações de graças, essa paz reacende dentro de mim. Me faz renascer, renova as minhas forças, renova o meu compromisso com Ele, me dá a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando eu consigo entender isso, eu paro de olhar para a minha própria dor, eu começo a olhar ao meu redor, eu começo a pensar como eu posso socorrer aquele que tem necessidade, porque agora eu tenho o que dar.
Porque essa paz revelada a mim, agora ela pode ser distribuída. Eu paro de olhar para mim e ficar me lambendo as minhas feridas e achando que eu sou a mais necessitada de todos. Eu olho ao meu redor e eu entendo que o mundo precisa de paz. E que essa paz está nas minhas mãos, que meu coração está guardado com essa paz. E agora eu posso compartilhar dessa paz com o outro. Você já pensou quantas pessoas nesse momento estão precisando de uma palavra de paz? De uma palavra de conforto, de uma palavra de salvação. Quantas pessoas nesse momento estão totalmente desesperançadas, estão realmente entregues à sua dor e ao seu sofrimento, sem esperança. E Jesus Cristo está dizendo que Ele é a paz, que Ele já deixou. Você, crente em Jesus Cristo, você tem essa paz, você tem consciência disso? Quantas pessoas ao seu redor já perceberam que existe algo diferente em você? Quantas pessoas ao seu redor sabem a quem vão acorrer na hora da necessidade? Quantas vidas você já abençoou durante esse período que você está passando que todos nós estamos passando por esse aperto? Quantas vidas já entenderam que essa paz que existe em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que existe em minha alma é porque o Senhor Jesus a doou para mim e para você. E aí, quando nós entendermos isso, quando nós estivermos conscientes disso, o Espírito Santo de Deus vai trazendo ao nosso coração aquilo que nós precisamos. A sua palavra vai sendo revelada a nós. E aí a gente vai se lembrar de Josué 9, quando diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Irmãos, eu preciso distribuir essa bênção, mas eu preciso me apropriar dela. Eu sou serva do Senhor Jesus Cristo, Ele me ama, Ele cuida de mim. E aí Jeremias 29:11, você sabe muito bem esse, e às vezes você repete como se fosse algo automático, mas lá em Jeremias o Senhor vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Salmo 23 vai nos dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Irmãos, não é hora de nos desesperarmos. Aliás, essa hora não existe. Aquele que está firmado no Senhor Jesus Cristo, que sabe quem Ele é e do seu amor para conosco, aquele que entende que a sua vida pertence a Ele, que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final, não tem por que se desesperar. Não tem por que viver entristecido e como se realmente isso fosse o fim de todas as coisas, meu querido. Isso é apenas um começo, isso é apenas uma oportunidade que nós temos de colocar a nossa fé em prática e de sentirmos essa paz que o Senhor nos dá. Esse é um tempo de oportunidades de nós estarmos mais perto de Deus, de buscarmos mais a sua face, porque a sua palavra diz que se nós buscarmos, nos humilharmos e orarmos e buscarmos a sua face, Ele curará e salvará a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, e aí está a palavra-chave, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É hora de clamar ao Senhor, é hora de colocar as nossas súplicas diante do Todo-Poderoso, é hora de termos a nossa ansiedade cortada, parada, travada agora. É hora de descansarmos nos eternos braços do meu Deus. E aí, nós cantamos isso todas as vezes, mas eu acho que nesse momento agora, meu irmão querido, nesse momento agora é que você vai dizer que a sua fé está firmada no Senhor. E se ela não está, é tempo de ter sua fé firmada no Senhor. Essa palavra é para crentes e não crentes. Olha, você que precisa de paz, você só tem paz em Jesus Cristo. Só Ele pode lhe dar essa paz que excede todo entendimento. Você que diz que anda nos caminhos do Senhor e você está enveredando por outros caminhos, deixando que a ansiedade tome conta do seu coração, você precisa renovar a sua vida com Cristo. Você precisa renovar a sua vida de oração. Você precisa colocar diante de Deus todas as suas súplicas. E na hora que o medo vier, e na hora que a desesperança vier, você abre a sua boca e você canta: sou feliz com Jesus. Porque o Senhor Jesus realmente vai se fazer presente na sua vida. E aí, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu acho que esse Salmo 91, me parece que toda a vida
Quando nós entrávamos nas casas, nós encontrávamos nas casas as Bíblias abertas no Salmo 91 e as pessoas se sentiam protegidas simplesmente pelo fato da Bíblia estar aberta ali. Mas eu tenho certeza que nesses momentos, que nesses dias em que nós estamos vivendo, esse Salmo tem renovado a sua vida, porque agora eu tenho certeza que você está buscando a presença do Senhor. Não é mais um Salmo para estar aberto em cima de um móvel cheio de poeira. É algo para entrar no seu coração e lhe dar certeza de vitória. E lhe dar certeza de que você vai passar pelo vale da sombra da morte como nós estamos passando agora. E que nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E se eu fizer a minha cama lá no Sheol, e se eu me esconder lá na mais profunda escuridade, o Senhor também estará ali comigo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que está nos guardando sob sua sombra. Então, a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é o que minha oração nessa noite é que você tenha entendido que aquilo que você mais necessita não é o ouro nem a prata, nem mesmo é a saúde, nem mesmo é a vida. O que você mais necessita para ter vida é o autor da vida, Jesus Cristo, aquele que nos concede a paz, que excede todo entendimento. É dele a sua necessidade hoje. Nós estamos vendo que nós não precisamos de muitas roupas, de muitas maquiagens, de muitas bolsas, nem de muito dinheiro. A gente não tem mais nem o que fazer com tudo isso agora. O que mais a humanidade precisa nesse momento é encontrar a paz em Jesus Cristo, e é a paz que excede todo entendimento. É a paz que nós não sabemos explicar, mas nós a sentimos. É a paz que faz com que nós amanheçamos o dia cantando: então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. É a paz que faz com que eu transcorra todo o meu dia, vendo tudo que eu estou vendo, na certeza de que Ele está no comando de todas as coisas, na certeza que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele não vai me abandonar. Na certeza de que se eu estou viva hoje, mas se eu morrer amanhã, ainda assim eu estou segura nas suas mãos. Aí é que eu estarei segura mesmo nas suas mãos. Porque eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Pode ser que meu dia final seja hoje, aqui. Mas se meu dia final for hoje, é o início da minha vida com Cristo Jesus. E aí nada pode tirar essa paz de você. Nem a falta do emprego, nem a falta ou a sobra do dinheiro, nem a possibilidade de você ser atingida por esse vírus, porque a sua vida, a minha vida, está nas mãos daquele que concede paz. E essa paz que ninguém pode me dar, o mundo não me dá, ninguém pode me dar, o dinheiro não me dá, a saúde não me dá, a família não me dá, os bens materiais nenhum podem me dar. Mas a paz que excede todo entendimento eu encontro em Jesus Cristo, meu Senhor. Quero que você baixe sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus por esse cuidado dele para conosco. O Senhor já sabia que nós estaríamos enfrentando tudo que nós estamos enfrentando hoje. E o Senhor já nos preparou, já nos armou para que nós vivêssemos esses dias de maneira tranquila, segura, esperançosa, de maneira calma, equilibrada, porque a paz que excede todo entendimento guarda o meu e o seu coração. E eu vou orar por você nessa noite, que agora, em Cristo Jesus, você pode encontrar a paz que você precisa. Eu não sei, crente em Jesus Cristo, se você está aproveitando esse tempo que você está confinado em casa, para repensar o seu servir a Deus, para repensar a sua fé, para repensar o seu viver com Deus. Eu sei que esse é um tempo de oportunidade, então baixa a sua cabeça e ore agora. Ore por você, ore pelas pessoas que estão sendo alcançadas neste momento pela palavra de Deus, para que para alguns a semente plantada ela possa germinar e para outros essa semente já dê frutos. Pai, obrigada, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, pelo Teu consolo, pelo conforto que Tu nos dás. Muito obrigada, Senhor, porque as Tuas mãos estão estendidas para nos abençoar. Muito obrigada porque nós somos o Teu povo, nós sabemos onde encontrar o socorro para as nossas dificuldades. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos dás a visão de que nós somos muito mais do que só aquilo que nós estamos passando aqui. Obrigada pela esperança que nós temos de um reino de justiça. Muito obrigada porque nós sabemos que um dia toda a nossa lágrima será enxugada. Muito obrigada porque nós sabemos que um dia não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque essas coisas vão passar, Senhor. Muito obrigada porque Tu nos
nos dás a certeza da vitória em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa a humanidade, ó Deus, que as pessoas olhem para onde elas têm que olhar, para Jesus Cristo, para que elas encontrem essa paz, ó Deus, que independe das circunstâncias pelas quais nós passamos. Obrigada pela tua presença linda nos nossos corações. Obrigada pelo teu Espírito Santo nos fazendo trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. É tão precioso estar na tua presença. É tão maravilhoso ouvir a tua voz. Obrigada, Pai, pela tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Amém. No YouTube nós encerramos agora, mas nós continuamos